Fala galerinha, beleza? E aí, meus queridos, tudo bom? Vamos continuar falando sobre sabão? Vamos sim. Agora sobre as propriedades e como ele faz a limpeza. Então fechou. Você começa. Vamos chamar a vinheta então? Vai lá. Vinheta. Então, galerinha, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre as propriedades dos vários tipos de sabão produzidos para nós. Nós começamos isso um pouquinho na última aula, mas olha só que bacana como é você entender sobre as propriedades do sabão. Lembrando que isso está presente diariamente na sua casa. Você pode ter interação com vários tipos de sabões. Isso se você tomar banho todos os dias, né? Não é assim que a gente toma banho todo dia, assim, né? Mas vamos entender aqui o seguinte, ó. Quando nós temos um sabão, como a gente falou na última aula, eles são provindos de ácidos graxos, ácidos de cadeias longas. Acima de 4 carbonos, né? De 4 carbonos para cima, nós temos um ácido graxo. Aqui nessa parte, nessa interação aqui, nós temos um metal ligado a um ametal. Isso forma aqui uma ligação iônica. Então essa parte aqui ela é extremamente polar. Só para você ter uma ideia, nós temos substâncias apolares, é quando não tem desvio da nuvem eletrônica. Quando nós temos uma substância polar, é porque tem uma parte que tem uma nuvem eletrônica, que é extremamente negativa, e uma parte sem elétrons, ou então deficiente em elétrons. Quando nós temos uma molécula extremamente polar, é porque o deslocamento de elétrons está muito grande. Agora, quando nós temos uma ligação iônica, é que esse deslocamento ele atravessou a parte de ligação covalente e chegou a ser um íon. Então, quando nós temos um polo negativo ou polo positivo, ligação covalente. Quando nós temos íons, nós temos cátions e ânions. E isso quer dizer que é extremamente muito mais polar do que um muito polar. Ficou fácil de ser entendido? Então, o iônico é extremamente muito mais polar do que uma natureza polar covalente. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Se isso aqui é extremamente polar, ele vai ter uma interação muito grande com a água. Então, essa parte aqui, essa região vai ser polar. Agora, aqui, nós temos uma região hidrocarbônica, onde nós temos aqui uma região de hidrocarbonetos. A região de hidrocarbonetos ela se torna apolar. Acontece uma coisinha aqui chamada de efeito indutivo. O efeito indutivo quer dizer o seguinte, que essa molécula ela é polar aqui, só que essa força de polaridade ela vai sendo dissipada na molécula. É como se eu tivesse aqui, ó, umas 4 paredes aqui para trás. E eu desse um murro nessa parede, e essa parede ela fosse filtrando ou então absorvendo o impacto. Quando chegasse na última parede praticamente não sentiria o impacto mais. Então aqui é dessa forma. Esse carbono ele sente uma polaridade muito grande, esse segundo carbono já sente menos. Esse carbono sente menos ainda no terceiro, no quarto carbono praticamente não sente essa polaridade mais. Por isso tem que ser um ácido graxo de 4 carbonos ou mais, do que daqui para frente a molécula se torna extremamente apolar, porque ela não vai ter mais essa linha de polaridade. Quando nós temos uma molécula que tem uma parte apolar e uma parte polar ao mesmo tempo, nós chamamos essa molécula de anfifílica. Anfi significa duas naturezas e filia significa afinidade. Então nós temos afinidade com duas naturezas, que é a natureza que interage com a água, com as substâncias polares, e a natureza que interage com as gorduras, os lipídios, que são as substâncias apolares. Se liga nesses nomes. Apolar pode ser lipofílica, lipo vem de lipídios, ou hidrofóbica, fobia à água, que é aversão à água. E aqui nós temos hidrofílica, que é natureza, uma afinidade com a água, e lipofóbica é a aversão aos lipídios. Ok? Galerinha, agora que você entendeu as propriedades do nosso sabão, dos sabões, a gente vai entender como que é o processo de limpeza, como que ele retira a gordura de uma certa superfície. Digamos que você tem um pano, esse pano está cheio de gordura, está sujo e você quer retirar essa gordura do pano. Quando você pega o pano e coloca na água,
pouca parte dessa gordura vai para a água, porque a gordura tem aversão à água. Já que a gordura é um lipídio, ela é uma molécula com características apolares, assim como todos os lipídios. A sua apolaridade é bem elevada, então eles não interagem muito bem com a água. Então eu tenho aqui um pano, digamos que seja a superfície de um pano, e que ele esteja sujo aqui com a gordura que está impregnada nele. Eu coloquei ele dentro da água e a gordura não desgrudou dele ainda. Aí você adiciona a moléculazinha do sabão, que é representada por esse esqueminha aqui, ó. Ele tem um rabinho que é apolar e uma cabecinha que é polar, certo? A parte apolar do detergente, do sabão, você mistura aqui com a água, ele vai grudar na gordura, certo? Só que a parte polar, que seria essa cabecinha aqui, ó, ele tem aversão à gordura, mas interage com a água. Então ele forma tipo uma ponte. Vamos pensar assim, ó, a gordura está aqui, a água está aqui. Eles não interagem entre si, mas aí você coloca no meio deles uma moléculazinha de sabão. O sabão interage tanto com a gordura quanto com a água e faz então com que essa gordura seja carregada pela água. Apesar da gordura não interagir com a água, o sabão faz essa ponte, pega a gordura de um lado, pega na água do outro e carrega a gordura. Na verdade, ele cerca essa gordura, arranca ela aqui do seu pano, da sua superfície, e aí você tem uma molécula de gordura, uma partícula de gordura, aqui cercada por várias moléculas de sabão. Esse esqueminha aqui, ó, ele é chamado de micela. A micela permite com que a gordura se disperse na água. Só que essa gordura, que é uma partícula muito grande, ela tende a se quebrar em partículas menores para se dispersar ainda melhor na água. Então você tem várias partículazinhas de gordura pequena, cercada por várias moléculas de sabão, e isso faz com que a gordura seja carregada pela água e o seu material aqui fique limpo, sem a gordura. É assim que você retira a gordura da sua pele todos os dias. Você vai lá, passa o sabonete gruda nessa gordura, você enxágua com água e a gordura, esse óleo que é produzido naturalmente pelos nossos corpos, ele vai sendo arrancado a partir desse processo. É assim que funciona o processo de limpeza, na formação de micelas e a gordura se dissolvendo na água. Esse processo aqui, ele chama-se emulsificação, onde ele faz com que a gordura se dissolva na água, e isso também acontece no nosso organismo, certo? O sabão, ele também pode ser classificado como sendo um tensoativo. Por que ele é um tensoativo? As moléculas de água têm uma alta interação entre si, criando o que a gente chama de tensão superficial. Então, para você conseguir entrar dentro da água, você tem que romper essa interação que existe entre as moléculas de água. Faz a seguinte experiência, vai lá numa piscina, num clube e pula bem alto de barriga. Já percebeu que vai doer um pouco, não é? Porque quando você tem lá várias moléculas de água, para você entrar aqui no meio dessas moléculas de água, você tem que separar elas. E ao separar elas, você precisa fazer força e essa força vai ter uma reação em você. Quanto maior a superfície, quanto mais moléculas de água você precisa separar, mais força vai ter em você, mais reação vai ter em você. Agora, o que acontece se você colocar uma gotinha de detergente, uma gotinha de sabão? O sabão, ele interage com a água, mas o outro lado do sabão não interage. Então, ele quebra as interações que existem entre moléculas de água. Então, você tinha lá interações entre água, certo? Adicionei aqui o detergente, o sabão interage com a água do lado de cá, mas do lado de cá, ó, não tem interação. Então, essa tensão superficial da água se quebra. Por isso, a gente chama ele de tensoativo. E isso facilita no processo de limpeza para que essa água entre nos poros também de um pano com maior facilidade. Beleza, galera? Entenderam? E então, galerinha, a gente falou demais nessa aula, né? Mas ela é uma das aulas mais importantes para você poder fazer uma boa prova de vestibular. Exatamente. Entre as biomoléculas que a gente está falando, que são os glicídios, os lipídios, os sabões, essas aqui é as que mais aparecem nas provas de vestibular em relação à química, né? Em relação à química. A parte de biologia, as propriedades, características dessas moléculas, você vai entender melhor em aulas de biologia. A gente está mais pegando aspectos químicos dessas moléculas. Sim, sim. Então é nóis, gente.